Antes de começar esse vídeo, eu só quero dizer que ele vai envolver bastante coisa pesada, então se você é sensível com esse tipo de tópico, por favor, veja outro vídeo. Como o vídeo anterior deu certo, eu vim falar de outro jogo no Roblox. E meus amigos, esse é bem pior que o outro. Mas enfim, vamos começar a contar a história de um homem chamado Thomas. Acordamos, o nosso primeiro objetivo é dar uma caminhada lá fora, só que tem um leve problema. A gente não sabe onde está a chave da própria casa. Procuramos pela casa e achamos a chave da saída. Saindo de casa, temos várias árvores e um longo caminho para seguir. Andando pelo caminho, a gente consegue ver um folheto em uma árvore. Um garoto chamado Flamiga Jr. está desaparecido. Andando mais um pouco, a gente consegue chegar no pai do Flamiga Jr. Falando com ele, ele diz que não tem nada para nós hoje. Perguntamos o que significa e ele diz que não pode mais fazer isso. Tá consideravelmente bem confuso, mas calma. Paciência, você já vai entender, calma, tenha calma. Dizemos que é algo importante para nós e, ele manda a gente embora. Logo em seguida, vemos uma pessoa sentada na árvore. Falando com aquela pessoa que se chama Zachary, falamos para ele que estamos procurando nossos remédios. Ele diz que não podemos continuar fazendo isso com nós mesmos e pede pra gente parar de tomar os remédios e ver o mundo real. Perguntamos o que significa. E ele diz que os remédios mexeram até demais com a nossa cabeça. Se olharmos atrás da nossa casa, a gente pode ver uma flor azul e triste. Passando até ela, somos teleportados para outro lugar. Esse lugar em si não tem nada de especial, mas indo atrás da casa, vemos uma flor branca. Somos novamente teleportados para outro lugar. Esse lugar que estamos se chama Alucinação, e andando por esse lugar, a gente vê um ser todo branco. Falando com ele, ele diz que esse lugar é uma alucinação, nada ali é real. Perguntamos se ele é real, e ele diz que não. Ele também pede para pararmos de tomar os remédios, mas tem um problema. A gente não sabe que remédio que é. O Thomas esqueceu quais os remédios são. Ele nos pergunta se nos lembramos do incidente. O Thomas fala que não, porque ele não se lembra o que incidente ele quer dizer. Logo em seguida, ele para de falar com a gente. Depois disso, a gente chega até o final desse caminho, somos teleportados novamente e estamos em um túnel todo colorido que fica rodando. Chegando no fim desse túnel, somos teleportados para um lugar chamado Spawn. Não somos mais o Thomas, somos um Spawn. Os Spawns são um povo bem tranquilo, mas agora não é momento de falar sobre eles. Indo mais pra frente, a gente acaba chegando em uma caverna. Nessa caverna, temos dois caminhos para seguir. Seguindo pela esquerda, chegamos até um NPC parado. Ele diz para o Thomas não ficar triste. E logo em seguida, vemos escrito isso aqui. Dói muito, Thomas. Por favor, faça parar, eu não aguento mais. Por favor, acabe com isso. Eu imploro, Thomas. Por que você não me escuta? Nos teleportaram para um lugar extremamente cheio de luzes, piscando, e é muito feliz esse lugar. Andando por todo esse lugar até chegarmos no fim dele, acabamos entrando em um outro lugar cheio de nuvens. O nome desse lugar que estamos agora é Eu Amo Remédios. E bem, esse mapa inteiro é um mega de um parkour gigantesco, cheio de nuvens e obstáculos. No final desse parkour, podemos ver o Flamiga Jr., o garoto do início do vídeo. Mas antes que conseguíssemos chegar nele, tudo fica vermelho e a gente cai no limbo. Logo depois disso, somos teleportados para um lugar todo vermelho e o Thomas tá com os olhos vermelhos também. Andando por aquele lugar, vemos uma flor branca. Quando passamos nela, somos levados para um outro lugar. Somos tipo um fantasma nesse lugar e em cima de nós tá tendo uma conversa. Andando por esse lugar, vemos um homem com uma faca e várias sombras. Atrás dos móveis desse homem, temos um frasco de remédio. Esse remédio se chama Happy Face. Somos levados para um corredor colorido, enquanto uma conversa passa acima de nós. Chegando no final do corredor, podemos ver várias flores brancas e a família do Flamigai completa ao longe. Andando mais um pouco, a gente consegue ver o Thomas abraçando um homem colorido. E eu vou te explicar quem é esse homem e por que ele é muito importante. Quando chegamos perto da névoa, a gente é teleportado e finalmente acordamos no mundo real. Temos algumas pessoas na nossa frente e parece que o Thomas está tendo uma crise. Elas pedem para nos mantermos acordados e somos levados para o hospital. Agora, controlamos o nosso próprio personagem no Roblox. O texto em cima está escrito "Te vejo do outro lado, Thomas". Enquanto entramos na sala do hospital, vemos o verdadeiro Thomas na cama. Infelizmente, ele não aguentou e partiu desse mundo. E podemos inclusive ver aquele cara colorido do lado, observando. Indo até a luz no final do corredor, somos teleportados para um outro lugar. E esse lugar é a casa do Thomas. Estamos no mundo real. E o sofá tem o chapéu do Thomas, que ele usou o jogo inteiro.
Você se lembra daquele homem colorido que abraçou o Thomas? Meus amigos, aquela pessoa é muito importante para toda a história desse jogo. E eu vou te explicar agora o porquê disso. Voltando para aquele lugar todo vermelho, chegamos perto de uma mão. E a gente pode pegar ela e comer ela. Comendo essa mão, somos levados para um flashback de uma guerra. Temos aquele personagem colorido observando um homem. E aquele homem era o Thomas. Eu não te mostrei o Thomas ainda, não é? Então, eu vou te mostrar o que ele tá fazendo. Thomas estava tendo que devorar o braço do próprio amigo para sobreviver. Bem, o Thomas ele ficou muito mal com isso. Por conta disso que ele começou até a tomar os remédios. A guerra não teve piedade com Thomas. E ele teve que fazer um ato horrível para conseguir sobreviver. Eu não tinha te falado o nome daquele cara colorido. O nome dele é Soren. E em vários momentos do jogo, ele aparece apenas observando. Poderíamos até pensar que ele era uma criatura, mas na real, ele era apenas aquele amigo do Thomas. Em vários momentos, o Soren aparece sem braço. Infelizmente, o Thomas partiu desse mundo. Mas agora, ele pode ficar com o Soren em um outro lugar. E bem, meus amigos, terminamos esse vídeo por aqui. No jogo, só para explicar um ponto que eu deixei de falar nesse vídeo, tem os spawns. E tem as histórias dos spawns. Só que nesse vídeo eu decidi contar mais a história do Thomas do que dos spawns em si. Eu poderia falar dos dois, mas eu acho a história do Thomas um pouco melhor para se falar. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo para um amigo. E boa noite, internet.